Boa noite, queridos irmãos. Vamos iniciar agora mais uma exposição espírita, nesta noite de terça-feira, rogando então aos bons espíritos que possam nos amparar, nos auxiliar neste momento. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Rogamos à equipe espiritual a inspiração necessária e a sensibilidade, para que essas palavras baseadas no Evangelho do Cristo possam trazer alento, fé e orientações ao nosso coração, principalmente neste momento tão difícil, em meio a uma pandemia. Que os nossos melhores fluidos, intenções e pensamentos cheguem àqueles que neste momento necessitam de amparo, nos hospitais, as equipes de saúde, aqueles que estão sofrendo com a doença, com as questões financeiras, com as questões emocionais, aqueles que estão perdidos na drogadição, aqueles que estão em derrocada moral, enfim, todos os irmãos que necessitam neste momento de um amparo divino, de luz e inspiração em suas vidas, que possam os nossos melhores sentimentos e fluidos chegarem até esses irmãos. Rogamos a Deus o amparo. E o amparo para os nossos trabalhos desta noite. Que possamos, então, iniciar esta palestra inspirado pelos bons espíritos. E que assim seja. Então, primeiramente, boa noite. Eu sou a Sabrina, trabalhadora da Cristo e Caridade, estudante. E a convite, então, do Grupo Espírita Caridade, eu venho falar um pouco sobre um tema polêmico, mas muito necessário, principalmente nesse momento em que vivemos, um momento em que urge a reforma íntima, em que necessitamos com urgência realmente fazer aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o tema de hoje, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está no item 14, é o item 14 e 15. Caridade para com os criminosos. Né? Só o título já é polêmico. Ele está no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Então, tem muita coisa para se explanar. Eu confesso a vocês que eu busquei outras obras e só o Evangelho foi suficiente para ter muito o que refletir. Esse capítulo em especial, não só os itens, porque não basta lermos, não basta orarmos. Nós temos que refletir sobre, né? A palavra escrita sem a ação, sem trazer os ensinamentos para a prática, é uma palavra morta. Então, nós precisamos com urgência vivenciar o Evangelho, fazer com que ele faça parte das nossas ações cotidianas, né? Se não naturalmente, como num futuro em que estejamos mais evoluídos, isso seja, digamos, o piloto automático, essas ações, nesse primeiro momento, o reconhecer as nossas dificuldades perante algumas questões que para nós ainda são difíceis moralmente, por decorrência do nosso egoísmo e de outras paixões mundanas, é urgente. Então, já de saída nesse capítulo, nós encontramos, né, no capítulo, lá no início do capítulo, nem é no item, uma passagem de Mateus, no capítulo 28, capítulo 18, desculpa, versículos 23 e 35, onde Jesus conta, então, uma história, né, uma parábola, sobre um servo que devia ao seu senhor e que o seu senhor chamou para que ele restituísse a dívida, né, para que ele quitasse a sua dívida, e ele não tinha como quitar o que ele devia ao seu senhor. Então o senhor mandou que vendesse-o como escravo, ele e os seus familiares. E aí ele implorou, ele pediu misericórdia, e esse senhor então se encheu de compaixão, como era uma prática, para nós parece absurdo hoje, mas naquela época a escravidão ela era muito comum. Existiam povos que lideravam e povos que serviam, e esses povos que serviam eram considerados escravos, né? Dentro das batalhas que eram travadas, os povos que não venciam, eles
muitas vezes acabavam por ser escravos, numa relação talvez um pouco diferente da escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, né, com os afrodescendentes, mas era muito mais comum a escravidão neste período. Então ele manda que venda o seu servo como escravo junto com a sua família, se implora piedade. E o Senhor se enche de compaixão, então, e o libera para que ele possa, né, buscar meios de lhe pagar. Lhe perdoa naquele momento a dívida. Só que quando esse servo sai, ele encontra um igual a ele, um outro servo que também o devia, mas muito menos do que ele devia ao seu senhor. E ele cobra este homem. Este homem diz que não tem como quitar a dívida, então ele manda prender ele. E os outros que observaram isso foram e contaram ao Senhor. Então o Senhor chamou e executou a sentença, né? E ele diz que assim é o reino dos céus, que a gente deve muito, né? Nós somos muito impiedosos e que a misericórdia, o perdão nos será dado conforme nós perdoarmos, né? Também aqueles que pecam contra nós ou que erram contra nós, né? E quantas vezes nós somos, muitas vezes, juízes cruéis, queremos misericórdia, queremos que os outros nos entendam, mas cobramos demasiadamente dos da nossa volta, sejam íntimos ou não, criticamos situações em que sequer temos relações ou necessidade de nos envolvermos e julgarmos, né? E isso é um ponto, primeiro ponto muito importante, porque nós estamos aí com mídias o tempo inteiro, né, trazendo inúmeras notícias. E muitas vezes essas notícias, toda notícia, tudo que nos chega, nos alimenta também a nossa condição espiritual, nos faz vibrar em determinada sintonia, isso é física, né? Então, tem notícias que vão me abalar, tem notícias que vão mexer com os meus sentimentos, né, as minhas sensações, vão me gerar raiva, vão me gerar alegria. E aí, o que está gerando em mim essas notícias? Porque quando a notícia me atrai, é porque algo de similar eu já tenho com ela, né? Ou é do meu interesse por motivo X, Y, ou é por uma afinidade moral daquela notícia. E aí, quando eu leio aquela notícia, o que me atraiu nela? O que me chamou a atenção? Como é que essa notícia me fez vibrar? Porque quando eu pego uma informação e eu vibro, né, em vibrações inferiores, ódio, raiva, indignação, eu estou contribuindo para aquilo que a gente chama de egrégora. O que é egrégora? É o conjunto somatório de fluidos, né, que o ambiente está impregnado. Então, se muitas pessoas entram nessa... E uma pessoa vibrando acaba influenciando a outra, né? Então, muitas pessoas vibrando no mesmo padrão acaba baixando o padrão vibratório ou elevando o padrão vibratório, seja de uma casa, seja de um bairro, seja de uma comunidade. E no momento em que nós vivemos, é de suma importância que nós possamos ter vibrações elevadas, que nós possamos qualificar os fluidos que estão à nossa volta com coisas boas, bons pensamentos, bons sentimentos, né? Então, nós temos que vigiar muito, orar muito, mas vigiar principalmente neste momento que toda hora nos chegam informações, né? Divaldo, numa palestra, diz que o sectarismo, né, ou seja, tomar os lados, separar o individualismo, de querer sempre ver, né, a mim mesmo, e o tradicional egoísmo, né, ele traz na palavra sectarismo, consumismo e individualismo, são as grandes chagas momentâneas. Então, eu tenho que entender que eu posso pensar da maneira que eu quiser, mas eu tenho que respeitar a maneira que o outro pensa, e que o outro não pensar como eu penso, tudo bem, não tem problema. Não anula a minha forma de ver o mundo, não anula a minha forma de pensar. Não é uma disputa quem é que está certo, quem é que está errado, né? São momentos evolutivos diferenciados. Mas seguindo, né? Então ele fala essa questão, né, de nós termos misericórdia, compaixão, perdoarmos as dívidas alheias, né? E o que é a terra? Nós estamos falando então agora nessa passagem sobre criminosos, né? Criminosos, aí refere-se a alguém que cometeu um delito, um crime, né? Pode ser um crime aos olhos dos homens, pode ser um crime que ele já está sendo punido na terra,
pode ser um crime aos olhos de Deus, que nem sequer para nós seja considerado um delito. Porque nós erramos muito em relação ao que nos pede a lei divina. Quase diariamente, eu diria diariamente, né? Muito. Então, é um delito também. E a Terra, o que os bons espíritos nos trazem? Que a Terra é um planeta de provas e expiações, ou seja, ela é um planeta que está neste momento passando por uma transição para um planeta de regeneração, mas o planeta de provas e expiações, que vem logo depois do planeta primitivo, ele é caracterizado por espíritos com forte tendência ao mal e por isso geram muitas calamidades, tanto ambientais, quanto guerras, quanto violência, né, discriminação, enfim, tudo isso que nós vivemos nesse planetinha azul, né? Só pela descrição a gente já se percebe onde é que nós estamos. E como esse planeta ele é condizente com o padrão vibratório e evolutivo dos espíritos que aqui habitam, muitos espíritos nos dizem que a Terra é um lugar que poderia ser comparado a um hospital, a uma penitenciária, a um instituto de internação educacional disciplinar. Por quê? Porque para cá vêm espíritos que estão em desalinho com a lei de Deus. Quem são esses espíritos? Eu, você, quase todo mundo que está aqui. A Terra é um espírito preponderante de espíritos de terceira ordem. Poucos são os espíritos que já passaram para a segunda ordem, né? Espíritos superiores com as suas qualidades, que vêm muitas vezes à Terra mais numa questão de missionários do que propriamente por necessidade própria de evolução. Eles aprendem, óbvio, eles adquirem méritos, mas muitas vezes eles vêm como voluntários para nos auxiliar a instruir, porque aqui, em geral, somos espíritos de terceira ordem. Só que a Terra está passando por uma transição vibratória, né, que para os espíritas se chama transição planetária, para um mundo onde a vibração será mais no bem do que para o mal. Agora ela é mais para o mal do que para o bem. Quando eu digo mais para o mal, vamos pegar um exemplo simples, tá? Se eu chegar num grupo de conversas e eu disser que, olha, vai ter uma ação de caridade em determinado lugar, estamos arrecadando fundos, estamos pedindo donativos para serem doados, alimentos, roupas, né? Muitos dos que ali estão vão voltar para os seus lares e não vão lembrar de compartilhar isso. Agora, se eu chegar nesse mesmo grupo e disser, deu um acidente horrível de carro aqui na esquina, morreu uma pessoa e estão tentando tirar outra das ferragens, alguns vão correr na esquina para assistir o acidente e com certeza a maioria deles, quando retornar para os seus lares, vai contar sobre o acidente. Por quê? Porque o mal nos atrai, as calamidades, as dificuldades, o sofrimento nos chamam mais atenção, porque o nosso padrão vibratório ainda vibra nessa sintonia e, portanto, nós nos sentimos mais atraídos. Quem pode mudar essa situação? Nós. Quando? Quando eu reconheço as minhas dificuldades, quando eu entendo esse processo e quando, através do livre-arbítrio, eu assumo a responsabilidade da mudança. Eu insiro aí a minha vontade de mudar. Não é no piloto automático, não é tão natural, porque é uma questão de decisão. E nem todas as mudanças são fáceis, mas elas são necessárias. E nós temos que mudar pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa, né? Então, o que eu quis dizer com isso? Que nós vamos falar aqui sobre os criminosos, lembrando que dentro de uma perspectiva espiritual, todos nós somos mais ou menos criminosos. Porque todos nós pecamos, né? Pecamos no sentido espírita contra a lei de Deus. Né? Ainda não fazemos aquilo que nos mantém no caminho da evolução. Erramos porque não sabemos, e o erro faz parte da evolução. A gente não
dá grandes saltos evolutivos, é um passo a passo, eu caio, eu volto, mas o importante é que nós tenhamos nesse momento, já que nós chegamos no intelecto intermediário, onde podemos compreender racionalmente, e aí entra a questão da razão, como esses processos se dão. Já temos as instruções dos espíritos, já tivemos Jesus na Terra, assim como outros grandes missionários que nos trouxeram. Todos eles falaram na lei do amor, da caridade, de fazer o bem, de não julgar. Eu já tenho as instruções necessárias para usar a minha razão a meu favor para evoluir. E quando a gente fala de criminosos, é um ponto que nos toca muito fundo. Por quê? Porque nós temos por hábito julgar. Isso também é uma característica do nosso planetinha aqui, né? Até porque nós projetamos muito do que temos dentro de nós nos outros. Então, aquilo que nos incomoda muito nos outros, em geral, é aquilo que tem, né, dentro de nós mesmos. É aquilo que ainda reflete ou é uma das nossas sombras que nós queremos fugir. Então, é muito comum que as coisas que alterem muito mais o meu humor, que me abalem, sejam justamente os pontos necessários para mim trabalhar dentro de mim. Quando né? E aí a gente vai pegar um outro ponto. Quando ele nos pede caridade para os criminosos, nós temos que entender o que é a caridade, né? Também nós temos que entender que nós somos espíritos criados simples e ignorantes na evolução contínua. Quando eu falei anteriormente sobre isso que nos incomoda, né, sobre isso que nos mexe, assim, não, mas eu tenho uma vida correta nessa encarnação. Porque nós somos espíritos que temos várias reencarnações, né? Já tivemos várias vidas passadas encarnadas, provavelmente aqui na Terra, e teremos quantas outras necessárias à nossa evolução. Mas aquela vida passada, embora o véu do esquecimento venha me atenuar, né, o remorso e as dificuldades de estar sempre consciente dessas minhas faltas que talvez dificultasse muito mais o meu processo evolutivo, ele está lá no nosso subconsciente. Ele está lá na nossa memória espiritual, né? Então nós temos ainda ali dentro algumas reminiscências e dependendo das questões que nos deparam nessa vida, isso mexe conosco. Nem sempre está no nosso consciente essas lembranças, mas elas estão ali, né? E por isso a projeção do sentimento que nos causa determinadas situações é muito maior e nós nem sequer sabemos por quê. Pode ser que esteja lá no nosso subconsciente, nas nossas vidas passadas, algo que nós precisamos nos redimir e aquilo nos impacta fortemente, né? E aí o que é caridade, então? No item 4 deste capítulo, né, de amar ao próximo, ele diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queiramos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, tem bastante coisa pra gente falar e o tempo passa rápido, né? Quem são os criminosos? Dentro de tudo que a gente já viu, consciente ou subconsciente, nós também, né, estamos dentro desta linha. Vamos pensar o seguinte: se a Terra é um hospital, tá? Se a Terra é um abrigo, um reformatório, uma penitenciária onde estamos presos para nos redimir das nossas faltas e evoluir, os espíritos encarnados nessa orbe, eles podem ter uma escala um pouco maior ou menor evolutiva moralmente, mas ela é muito próxima em relação a todas as escalas existentes, né, no desenvolvimento evolutivo de um espírito. Elas ainda estão numa faixa vibratória muito próxima que a Terra comporta. Isso quer dizer que do homem mais evoluído ao menos evoluído na Terra, existe sim uma diferença, mas ela não é tão grande assim, né, quanto posta em relação a tudo que existe no universo e a toda a nossa caminhada evolutiva. Isso quer dizer que se nós estamos aqui, não foi erro lá no processo reencarnatório. Foi porque é aqui que nós temos que estar. E quando nós nos aglomeramos em sociedades, bom, se eu nasci num país mais violento, mais corrupto do que outros no mundo, né, é porque as minhas necessidades evolutivas elas estão aqui.
É porque o meu padrão vibratório ainda se vinculou a este aqui. E eu, tomando consciência disso, preciso evoluir, porque eu evoluindo, eu faço com que todos na minha volta também evoluam. Porque, como eu disse anteriormente, o padrão vibratório destas partes evolui. Então, aquele que eu julgo criminoso, em primeiro lugar, a gente tem que parar com essa história de julgar e de colocar rótulos. E lembrar que todos somos seres humanos, no mesmo barco, a Terra, em processos evolutivos, com erros muito próximos, muito similares. Tá? E aí nós vamos trabalhar as questões de, por exemplo, quando eu digo para vocês, nós somos muito próximos, nós somos muito similares. Eu vou pegar um exemplo corriqueiro. Eu trabalho com bastante, já trabalhei, né, e por muito tempo com pessoas em situação de vulnerabilidade, jovens abrigados, enfim, e outras situações. O movimento espírita faz um trabalho que agora está suspenso pela pandemia dentro da fase, com jovens infratores, enfim. Quando a gente para e pensa no nosso sistema penitenciário, não que todos os criminosos estejam lá, ao contrário, nós sabemos que vivemos em um país de desigualdades imensas e que lá, em geral, estão as pessoas com menor poder aquisitivo, né? Ou, enfim, que não têm condições de ter uma boa defesa, né? Que já tem algumas questões aí sociais que vão entrar, né? Tem muitos criminosos que não vão ser pegos pela justiça humana, não vão ser condenados. Mas isso nós não temos que nos preocupar, porque a justiça soberana é a divina e dessa ninguém escapa. Mas quando eu pego, por exemplo, um sistema penitenciário brasileiro, nós vamos ver que o nosso sistema penitenciário ele está posto e desenvolvido no sistema vingativo, punitivo. Por que eu digo vingativo punitivo? Porque a pessoa erra, comete um crime, tá? É condenada e ela vai para um lugar que vai colocar ela em condições de certa forma desumanas. Aí vão dizer, mas eles não são humanos, eles são seres humanos como nós. Colocar ele em condições desumanas. E muitas vezes no ócio, né? A egrégora fluídica dali é péssima, porque são muitas pessoas, né, com a mesma sintonia de violência, de raiva, né, da criminalidade, fora o grupo de desencarnados que também está nesse lugar, mas lá também tem o grupo dos espíritos trabalhadores do Cristo. Todos esses locais são atendidos pelos trabalhadores do Cristo, que tentam inspirar, que tentam controlar, que tentam amenizar aquela situação. Tá? Então, eles são colocados lá sem se pensar adequadamente no sistema de reabilitação. Por que eu digo um sistema de reabilitação? Quando a gente tem inúmeros estudos na área da psicologia, na área médica, na área da sociologia, em todas essas áreas humanas, na área do direito, e nós temos, e o Brasil tem muito estudo bom acadêmico, nós poderíamos pensar nesses irmãos fazendo uma reabilitação. Quando eu pergunto para vocês, nós estamos encarnados aqui na Terra por punição ou para reabilitação? Vocês já imaginaram se a gente viesse aqui para ficar preso, sofrendo desumanamente? Não que a gente não sofra, o sofrimento faz parte de um planeta de provas e expiações, né? Mas Cristo, ele vai coordenando as coisas aqui na Terra para que nós tenhamos a oportunidade de aprendizado. E que através da oportunidade de aprendizado, né, as nossas provas na vida mundana, as pessoas com quem nós nos encontramos, as questões pelas quais nós vamos enfrentar, seja de cunho moral, econômico, familiar, elas são propositalmente colocadas no nosso planejamento reencarnatório em prol da nossa evolução moral, de aprendizado. Então, quando a gente trabalha com uma questão de punitiva e vingativa, a gente não colabora para a evolução moral e o aprimoramento. Nós temos países que vão se situar, né, vão colocar o dinheiro público, a energia, os estudos em prol de processos reabilitacionais. Desculpa, me fugiu a palavra aqui, né? Enrolou a língua. E aí nós temos exemplos, por exemplo, como a Holanda,
que 98% das pessoas que passam por sistemas de detenção são reabilitadas e eles tiveram que fechar os presídios e transformar em outros órgãos públicos, porque eles não têm mais a necessidade de ter os presídios. Quando a gente escuta isso, dá um acalento no coração, né? É muito bom saber. Mas o que aconteceu lá que não acontece aqui? Quando a gente foca a nossa vibração, a nossa energia e entender que tem seres humanos que estão errando e eu não estou redimindo o erro. Né? Já dizem, é condenar o erro e não o criminoso. E saber que ele está num processo que talvez em outras vidas eu também já tenha passado. Né? E tentar entender. E eu tô falando aqui de uma linha, tô falando de pessoas que estão presas. Né? É começar a pensar em reabilitação e não em punição. É começar a pensar em aprendizado e não em vingança. Então, para vocês terem noção que isso são coisas que parecem simples, mas a grande maioria da nossa sociedade pensa no sistema vingativo e punitivo. Né? Quando cada um se der conta disso, a sociedade muda. Né? E nós evoluímos. Então agora, nesse momento que nós estamos na pandemia, que tem pessoas que querem abrir o comércio, tem pessoas que querem fechar o comércio, tem pessoas que querem abrir a escola, tem pessoas que querem fechar a escola, tem briga por vacina, não entra vacina, qual vacina, nós nos dividimos. Mas o pior não é nós nos dividirmos. O pior é o que isso está gerando no nosso campo vibracional, que está agravando muito mais a pandemia. Por quê? Porque nós estamos submersos, influídos de raiva, de vingança, eu quero achar culpados. E aí, por último, isso é uma característica nossa, né? Nós julgamos muitos outros na tentativa de acharmos culpados. Uma vez eu assisti um seminário, um congresso das Nações Unidas, né, sobre direitos humanos, e me chamou muito a atenção, se eu não me engano era uma africana que não era cristã, ela não seguia a doutrina do Cristo, ela seguia outra doutrina, e ela falou que para ela o primeiro representante dos direitos humanos na Terra foi Cristo, porque ele defendeu prostitutas, ele defendeu criminosos, né? Ele lutou do lado das classes que estavam ali, né, escravizadas, os judeus naquela época eram escravos, né? E ele foi condenado por fazer o bem. Então nós temos aí quantas vezes mártires que estão batalhando por causas sociais para ajudar as minorias, para ajudar as pessoas e que são mal falados e que são muitas vezes até mortos. O Brasil, ele está num dos maiores rankings do mundo de morte de missionários, né? Mortes políticas, enfim. Isso é muito triste porque mostra a nossa inferioridade moral. Né? Eu fico muito triste com algumas coisas que eu vejo. E aqui, né, para embasar isto, no item 9 ele diz: pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. E no item 12 ele fala a dureza, né? Quantos de vocês não devem ter balançado a cabeça e dito, não, mas aí eles não são dignos de piedade, de amor. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelida a mulher adúltera, o criminoso. Eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, tomareis como um modelo de todas as vossas ações. Onde é que está isso? No Evangelho. Então, em primeiro lugar, antes de julgar, de falar algo contra, de achar culpados, lembre-se que vocês estão falando de seres humanos que estão na mesma batalha evolutiva que todos nós. E que quando eu conseguir mudar o meu sentimento em relação ao próximo, eu estou evoluindo e ajudando o próximo a evoluir. Porque julgar ele, colocar más vibrações em cima dele, me revoltar, só vai prejudicar a mim e a ele.
A outra questão que a gente falou é da síndrome do salvacionismo, né? Ah, alguém vai vir nos salvar, seja se alguém, não sei, um político, um super-herói. Na verdade, quem vai nos salvar somos nós, a partir do momento que nós assumirmos as responsabilidades pelos nossos atos. Porque muito do que acontece, muito da situação que nós estamos vivendo, nada mais é do que a somatória dos nossos padrões vibratórios, né? O caos da indiferença para com o próximo, não respeitar as leis. Então, meus irmãos, vamos lá, temos que seguir urgentemente o caminho do Cristo. Não procuremos mais os culpados, assumamos a nossa própria culpa e peçamos nas nossas orações diárias muita força para superar todas essas provações durante essa passagem de mundos, né? Essa transição de mundo de expiação para mundo de regeneração. Que nós possamos usar da razão que o Espiritismo tanto prega em prol do amor que o Cristo nos solicitou, de olhar para o nosso próximo, não julgá-lo e conseguir minimamente fazer uma prece pedindo para que ele possa também ter a oportunidade de evoluir como nós estamos tendo. E emitindo bons pensamentos, com certeza nós seremos amparados e estaremos dando mais um passo nesse processo evolutivo. Muito obrigada, que todos tenhamos uma boa noite e pedimos então à equipe espiritual que nos abençoe, que nos auxilie, que durante o nosso sono nós possamos conversar com os nossos mentores, né? E que as nossas atitudes sejam modificadas através daquilo que o Cristo nos ensinou. Que assim seja.